História do crescimento de uma igreja, em algum momento, por milímetros que nos enganem, nos levem para metros e daqui a pouco quilômetros, nos distanciemos do foco para o qual Deus nos quer. Então, aos queridos membros desta igreja, vocês ouvirão o mesmo sermão pela sexta vez. E se Deus me mantiver aqui, pelos próximos anos, vocês vão saber, lá vem o pastor Marcos, 28 anos de base, com o mesmo sermão, porque para mim é o sermão que me corrige no curso certo, caso eu, em algum momento, tenha me desviado, e como é fácil a gente se desviar, como é fácil a gente pegar atalhos, como é fácil a gente inverter os valores do reino, como é fácil a gente se perder. Este ano, eu completo 30 anos ao lado da Andréa. Eu tenho 46 e vou completar 47. E conheci a Andréa no seu aniversário de 15 anos, deslumbrante, num vestido branco. A Andréa falou que eu não poderia ter falado a idade dela. Você vai fazer 45, amor. Linda. Eu sei que vocês vão rir, mas essa é a foto que eu mais gosto do nosso casamento. A gente tirou essa foto na janela. E eu acho que na minha contagem, amor, foi a foto de número 30 e poucos, em que eu disputei com o seu buquê. Porque todas as fotos, o fotógrafo dizia, André, mostre o buquê, e se esquecia de dizer, lembra do Marcos Davi, traz para perto de você. O buquê saiu mais nas fotos do que eu. Mas eu já estava meio cansado, tinha tido uma febre muito forte nesse dia. Depois que a gente vive 30 anos ao lado da mesma pessoa, a gente acaba se parecendo. Eu me lembro de algumas pessoas que chegavam perto da gente e diziam, vocês são irmãos? Você se lembra disso, André? Porque a gente começou a viver todo dia junto. Fizemos um curso de 3 anos na mesma escola. E mesmo sabendo que eu haveria à noite, antes de entrar no meu trabalho às 7, eu passava na casa dela. E a gente se via pela manhã e nos víamos à noite. Isso foi ininterrupto por muitos anos. A convivência deveria fazer com que o jeito do outro se tornasse o nosso jeito de enxergar a vida. O jeito do outro se emocionar deveria nos fazer também nos sensibilizar diante da dor, nos fazer precavidos. Por isso é que o meu casamento, a minha vida com André, lança muita luz sobre o que Jesus espera na minha caminhada com Ele, de que eu me torne parecido com Ele. Convivo com Ele já há 35 anos. Há 35 anos eu caminho com Jesus. Deveríamos então, eu e Ele, muito ter absorvido o jeito dele agir, o que Ele faria agora, o que Ele pensa, o que Ele falaria agora. Ser parecido com Jesus e Bage é a maior expectativa de Deus Pai. Se pareçam com meu filho, eu os enviei à terra. Estivemos entre vocês para mostrar para vocês como vocês devem se comportar, como devem reagir diante da dor. Chorem. Por isso meu filho chorou. Como devem reagir diante daquele que os trai. Perdoem, como meu filho perdoou. Sejam parecidos com Ele. Reajam como Ele. Me busquem como Ele. Por isso, por 27 anos, nós devemos ser parecidos com Ele. Esse é o sermão que corrige o curso. Esse é o sermão que diz, vocês estão parecidos com qualquer outra coisa, menos com o Filho de Deus. Porque nós queremos ser uma igreja parecida com Jesus, amém, Bage? E Bage, não perca isso. Se em algum momento vocês nos perceberem como pastores, que não nos parecemos com Jesus de Nazaré,
nos chamem no gabinete. Hoje eu vim te aconselhar, sempre vim buscar conselhos. Hoje eu quero te dizer, vocês não estão mais parecidos com Ele. E nós ouviremos, nós acataremos. Por isso quero levá-los ao texto extraordinário de Atos capítulo 3, versículos de 1 a 16. A igreja está dando seus primeiros passos e o rumo está sendo definido. O jeito de ser igreja está sendo proposto por gente que andou com um mestre. Pessoas que o viram face a face. Jesus se foi de Betânia, subiu e foi elevado às alturas diante dos olhos dos seus discípulos. E Jesus diz: vão lá agora e provoquem, contagiem, lembrem-se do que eu os ensinei. Foi isso que Jesus quis dizer. Amem como eu os amei. Pedro, não se esqueça, perdoe como eu te perdoei. João, não se esqueça, João. Tiago, é isso que Jesus estava querendo dizer. Marquem Jerusalém, Galiléia, Roma, Grécia, espalhem o meu amor e façam chegar ao bairro do Jardim das Indústrias. Esse para mim é um dos textos prediletos de toda a Bíblia. E diz assim: certa tarde, Pedro e João foram ao templo para participar da reunião diária de oração às 3h. Quando eles se aproximavam, viram um homem coxo de nascimento ser carregado pela rua e ser colocado ao lado da porta do templo chamada Formosa, como era seu costume todos os dias. Quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu-lhes esmola. Os dois olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O coxo prestou atenção neles, esperando uma esmola. Mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro para você, mas eu vou dar uma outra coisa que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu digo, ande. Com isso, Pedro tomou o coxo pela mão e o ajudou a levantar-se. Ao fazer isso, os pés e os tornozelos do homem foram curados e ficaram tão fortes que ele se levantou de um pulo e começou a caminhar. Então, caminhando, pulando e louvando a Deus, como Gustavo, entrou no pátio do templo com eles. Quando os que estavam lá dentro viram o homem andando e louvando a Deus, reconheceram que ele era o mendigo coxo que haviam visto tantas vezes na porta do templo chamada Formosa. Ficaram surpresos e admirados com o que tinha acontecido. Todos correram para o alpendre de Salomão, onde o coxo estava com Pedro e João, e não se separava deles. Todo mundo ali ficou maravilhado. Pedro, então, dirigiu-se à multidão. Israelitas, disse ele, que existe de tão admirável nisto? E por que estão olhando para nós como se pelo nosso próprio poder ou virtude tivéssemos feito este homem andar? Porque é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, e de todos os antepassados de vocês, quem glorificou o seu servo Jesus, que vocês negaram diante de Pilatos, apesar de Pilatos ter decidido soltá-lo, e vocês o entregaram à morte. Vocês não o quiseram solto, o santo e justo. Em lugar dele, exigiram a libertação de um assassino, e vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Foi o nome de Jesus, foi o nome de Jesus que curou este homem. E vocês sabem que ele era coxo antes. A fé no nome de Jesus, a fé que vem por meio dele, é que produziu esta cura perfeita, como todos podem ver. Pai, Tu és perfeito e Tua palavra perfeita é. Fala conosco, Senhor, esse texto que enche o meu coração de alegria, de temor, e nos corrija, Pai, se em algum momento, como filhos do Senhor, não temos atingido o Teu coração em Te obedecer naquilo que o Senhor quer que a gente faça e viva. Usa a minha vida, Deus, para Ti mesmo. Meus lábios agora, eu me consagro a Ti, Senhor. Usa-me para a Tua glória e edifica cada pessoa neste lugar. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém.
A gente fez, nos 25 anos da IBAGE, a gente compôs com cerca de 15 irmãos um devocionário. Existe um que está no Salmo 133, que eu queria ler. Gosto demais dessa metáfora usada por Davi. Não é esse não. Esse aqui. Eu não defendo a igreja. Eu me abraço com ela. E Cristo a protege com seu sangue, ressurreição e amor. É óbvio que todos temos inúmeras experiências ruins para contar, desde hipocrisias e maldades. Mas não há quem seja marcado na comunhão que também não tenha feito marcas. Só Jesus foi machucado sem machucar. Mas prefiro me lembrar das coisas boas, de tudo que aprendi, das vidas que me tocaram, dos exemplos que tive, da minha infância na igreja. Eu tenho memórias que me levam às lágrimas até hoje. Ensaios, brincadeiras, travessuras, música coral, orquestrinha, competições engraçadas, peças, fantoches, festas, chocolate, classinha, histórias, paqueras, batismo, amigos. Fui grandemente enriquecido pela sabedoria dos anciãos, testemunho dos missionários, devoção dos líderes, jovialidade das bandas, talento dos ministros, bondade de muitos, amizade de tantos. Eu acredito na igreja invisível, aquela que subirá ao céu, mas também amo a instituição, mesmo com seus problemas, dos quais eu sou um, já que também sou humano. Louvo a Deus por sua graça e por nos dar a chance de nos ajudarmos uns aos outros e seguirmos juntos, palmilhando a vida com as pegadas de quem segue o Rei. Esse texto foi escrito pelo Tiago. Até hoje, Tiago, eu quando chego no Salmo 133, de onde você extraiu essa ideia tão linda sobre ser igreja, isso enche muito o meu coração. Numa geração em que ela está sendo tão desacreditada por tantas mágoas e feridas, erguer um sermão para dizer que Deus espera que a igreja se torne a esperança para este mundo é um grande desafio. E como eu disse, ser uma igreja que reconhece suas falhas, mas que busca ser parecida com o Mestre, talvez essa seja uma correção belíssima nesta noite, para com a nossa família, para com nossos amigos. O que Pedro e João estão tentando nos fazer lembrar, que era uma das características de Jesus e que se tornou agora características deles, por terem sido influenciados por Jesus, é de que nada é mais importante do que as pessoas. Viram um homem coxo de nascimento. Nada é mais importante que o homem coxo de nascimento que foi colocado diante de nós. Nada é mais importante do que pessoas sobre as quais você coloca os seus olhos. Nada é mais importante do que pessoas sem nome ou com nome, pessoas com sobrenome ou não, com riquezas ou sem riquezas. Nada é mais importante. Pedro e João estão indo para uma tarefa religiosa importante. Quem de nós ousaria dizer que orar às 3 da tarde para Pedro e João, logo depois da ascensão de Jesus, não fosse importante para a fé deles? Talvez debilitados com a ausência do Mestre, todos os dias acordavam ao lado dele, todos os dias escovavam os dentes, batiam papo no café da manhã, almoçavam juntos, andavam sobre o mar, viam leprosos serem curados, aleijados andarem, viam mulheres de fluxo hemorrágico sendo curadas, viam mulheres injustiçadas sendo defendidas pelo Mestre. Diariamente a agenda era permeada por assuntos dos mais elevados que eles nunca conseguiram compreender pelo judaísmo. Jesus, o Deus encarnado, tornava o amor tão prático, tão visível, que eles disseram: e agora que o Mestre foi, vamos orar, vamos buscá-lo em oração. É fato, a oração às 3 horas da tarde era legítima. Assim como Jesus tinha a sua agenda da cruz, eu vim para buscar e salvar o homem que se havia perdido. E ele tem um processo para isso. Não contem a ninguém o que eu lhes fiz, porque Jesus tinha uma intenção de que fosse processual a missão dele para levá-lo à cruz.
E Pedro e João agora estão indo orar. Você está indo trabalhar, você está indo fazer a sua faculdade. Uns vão fazer suas compras, outros comprar remédio, uns para consulta amanhã. Outros simplesmente irão dar uma volta no shopping. Você vai. E enquanto você vai, tem um mendigo sendo colocado, tem uma mulher chorando, tem uma criança que está meio perdida, tem um jovem que precisa de uma palavra de encorajamento. É assim a vida da gente. Ele coloca Jaquelines e Gustavos, Moçambiques e Índias na nossa frente, bem escancarado. A gente ora pela guerra na Síria, a gente ora por essa paz mundial totalmente desgovernada, oramos pela situação da crise econômica, mas pessoas é tudo o que importa. Pessoas. Estávamos na Praça Flamboyant, hoje estamos aqui na Francisco Prestes Maia, mas isso não é o que importa. O que importa são pessoas. E se em algum momento eu perder esse foco, se eu sair por aquelas portas, pegar meu automóvel, cruzar pessoas e não sentir mais nada por elas, se meus vizinhos manifestarem o desejo de que alguém os ajude e eu não me importar, então eu perdi o essencial. Porque nada é mais importante do que as pessoas. Pedro e João estão indo e eles veem a cena, eles estão ainda subindo o degrau, o primeiro talvez, e eles veem o homem sendo colocado. Já era, eles viram alguém e se lembraram do mestre. João, fala Pedro, você se lembra como o mestre era? Ah, claro que eu me lembro. Lá vem Bartimeu gritando, e ele para a multidão. A mulher de fluxo hemorrágico tocou nele, ele parou a multidão. Jairo, como é que ele podia acudir 3 pessoas? Você lembra de Lázaro? O pedido de Marta e Maria? Sim, eu me lembro. Lembra dos 10 leprosos? Lembra, ele parava qualquer coisa. E aquele endemoniado lá de Gadara? Pois é. Então, vamos parar? E a gente tem outra opção, João. Por quê? Eles aprenderam. Nada é mais importante do que as pessoas. Minha esposa sempre me lembra e me puxa a orelha carinhosamente dizendo: menos. Está se esquecendo de pessoas. Estava hoje revendo esse sermão na tarde, enquanto um dos meus filhos estava com um cálculo de matemática com dificuldade. E eu estava exatamente nesse ponto de rever o texto e rever o princípio. E o meu filho chega. Achei que eu estava no meu cantinho isolado, preocupado com uma tarefa importante, porque queria pregar à noite. E o meu filho tinha uma outra dificuldade. Eu disse: filho, então vamos lá, vamos calcular. Por quê? Porque pessoas são mais importantes. Se Deus lhe trouxe aqui, em algum momento, coisas estão sendo mais importantes do que pessoas. Você está fora do rumo. Porque ser parecido com Jesus é ver e parar o que está fazendo. Jesus encarnou por amor a pessoas. Morreu, ressuscitou e voltará por pessoas. Pessoas é tudo o que importa. Lembrem-se disso. Quando o dinheiro quiser falar mais alto, quando a ambição por um emprego maior, será que nessa trajetória, como cantou o Tiago, estou me esquecendo daquilo que é mais importante? De abraçar meu pai e minha mãe, de beijar meus filhos, de amar minha família, estender o meu amor aos meus amigos, de me lembrar dos feridos, dos órfãos, da Jaqueline que não tem casa, nos lembrarmos dos mendigos, do malabarista do semáforo, nos lembrarmos dos vizinhos, dos primos distantes, nos lembrarmos dos outros missionários espalhados, para além do meu umbigo, ser parecido com Jesus. Esse vídeo é um dos mais interessantes para mim. Eles estão na praça, uma família, e a mãe vai lá tentar tirar. O menino vê o mendigo amassando latinhas. E o menino se solta, e quando a mãe percebe, já era. E ele se une ao mendigo, ao catador de lata. Ele não sabe do nome, mas a criança diz: deixa eu ajudá-lo. E talvez os pais estejam pensando: e agora? Agora só filma, para a gente aprender que pessoas não podem ser invisíveis para a gente.
Pessoas que estão amassando suas latinhas é gente como nós, tem histórias como nós, tem dores como a nossa. E como talvez nosso filho, talvez os pais tivessem conversado em casa, talvez tenham sido eles que postaram. Temos que aprender com o filho, com o pequeno, que é possível estender o braço, que é preciso parar até a brincadeira, esquecer da pipa que a gente veio soltar, da bola para a gente poder fazer correr na grama, e estender a mão, ajudar. Esse é um dos vídeos que já arrancaram muitas lágrimas minhas. E aí ele vai até o fim. Ele vai ajudar. Ele vai olhar outro saco. E o outro saco? Talvez seja por isso que Jesus disse: olhem para as crianças, porque das semelhantes a elas é o reino de Deus. Se você se lembrar, os evangelhos são cheios de nomes de pessoas. Simão, Nicodemos, lembra? João 3? Marta, Marta. Você se lembra de Malco com a orelha cortada na prisão de Jesus? Você se lembra da mulher com fluxo hemorrágico? Você se lembra do endemoniado de Gadara? Nos evangelhos, Jesus tem uma agenda: pessoas. E as crianças que ele acolhe em seus braços, o paralítico do tanque de Betesda, João capítulo 5. E a Susana, que mantém com parte do seu ordenado, por ela ser esposa do procônsul, o ministério de Jesus. Ela faz chegar ofertas para manter o ministério de Jesus. Tem o centurião de Cafarnaum, elogiado por Jesus em sua fé. Tem o rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Tem Zaqueu, de cima da árvore. Tem a viúva de Naim. Tem Jairo, que vê sua filha ressuscitada por Cristo. Os 10 leprosos. A mulher samaritana. São pessoas. Lázaro. São pessoas. Não são instituições. Não são empresas. Não são ONGs. Não são denominações. Nome de pessoas: o Bartimeu na estrada para Jericó, a sogra de Pedro, o Natanael, eu te vi debaixo da figueira, Maria, tem o paralítico com seus 4 amigos, todos eles, todos esses nomes, pessoas que Jesus tocou, tocadas por Jesus. Não há nada mais importante do que pessoas. Segundo lugar, primeiro, pessoas são mais importantes. É isso a essência do mestre. Vale pensarmos que nada é mais transformador do que andar por fé. Vocês têm uma esmola para mim? Disse o paralítico. Nós não temos moeda, mas nós vamos te dar o que temos. Nós temos fé. Vou te dar o que nós temos amor. Eles nem conheceram talvez Paulo ainda. Paulo se converteria algum tempo depois. Nós temos esperança. Nós temos fé, nós temos amor e temos esperança para te dar. Andar por fé, irmãos. Tenho visto tanta gente naufragar porque resolveu tornar a fé apenas um recurso que está à sua disposição para de vez em quando vestir como uma camisa, de vez em quando usar como um objeto. Pedro e João, eles não param para pensar. Eles tocam no bolso e dizem: olha, a gente não tem, mas eu vou te dar. É rápido, eles não pensam. Eles andam por fé. Eles aprenderam com o mestre: a gente não anda por vista. Não tem dinheiro? Multiplica 5 pães e 2 peixes. E agora, como é que eu faço para alcançar o barco? Eu vou andando sobre o mar. Mas Jesus, ele é cego desde a sua infância. Quem pecou? Olha, ninguém pecou. Vou revelar agora a glória do Pai. Veja. Chega um leproso e diz: Senhor, se tu quiseres, podes me curar. Eu quero, seja curado. Não há impossíveis. Eles viram que o mais importante na vida é andar por fé e não ficar calculando moedas e não saber racionalmente como vai ser o amanhã, mas esperar, crer. Isso é o que importa. Não há nada mais transformador, eles viram em Jesus, do que andar por fé. Eu creio. Não ando pelo que vejo. Eu creio. Quantas vezes essa igreja já viveu isso? Não tínhamos recurso. Estamos com cerca de 4 classes sendo construídas. Antes de sair de férias,
Eu dei apenas uma orientação, olha, peguem leve. Tem um recurso guardado da IBAGE, de uma oferta que vocês se lembram, como ela chegou a nós? Por uma doação, 250 mil reais chegaram até a IBAGE, pela mão divina. Eu disse, olha, gasta, mas com moderação. Eu voltei e disse, aí, como está a obra? Estamos terminando já, pastor. Se Deus quiser, dia 28 nós inauguraremos essas 4 classes. E aí veio uma das tesoureiras e disse, querem ouvir uma boa notícia? Eu falei, claro que eu quero. Então, essas 4 classes foram construídas, cerca de 50 mil reais, sem mexermos na nossa reserva. Sem mexermos na nossa reserva. Eu falei, Deus, obrigado. Nós estamos no rumo, estamos andando por fé. Nós cremos, nós cremos. Pode chover, mas descansamos. Pode o sol não raiar, descansamos. Por quê? Porque a gente anda por fé. Não tenho prata, não tenho ouro, nem ticket de refeição, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazaré, se levante. Ele viu muitas vezes Jesus fazer isso. Levante, abra os olhos, seja curado. E Jesus disse a eles, eu dou a vocês toda a autoridade. Eles creram. Ele chama você hoje para você crer. Ele chama você hoje a você andar por fé. Creia. Creia. A fé não é um recurso. Ela é o jeito de viver a vida. 1517, Martinho Lutero estava lendo a sua Bíblia, ele colocou os olhos sobre Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Um versículo, algumas poucas palavras foram suficientes para desencadear o maior movimento de reforma em toda a história. Ele entendeu, eu tenho andado por vista, eu tenho racionalizado a minha vida. Não, Deus me convidou a viver pela fé. Fé. Isso foi o suficiente para gerar no coração de Martinho Lutero o desejo de que a igreja revisse o seu curso para ser corrigida. Você tem andado por fé? Creia. Eu sou testemunha, e essa é uma das belezas do ministério pastoral, de tantos feitos sobrenaturais de Deus, na vida de tantos aqui. Eu olho para o rostinho de alguns e Kelner, Samuel, Kiko, outros pastores da IBAGE, já tivemos a oportunidade de ver a graça de Deus, o poder de Deus, que andemos sempre pela fé. Por último, se pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa, se eu ando por fé, Pedro e João nos lembram, não há nada mais realizador do que viver para a glória de Deus. E as pessoas então começam a olhar para Pedro e João, admirados porque o coxo grudou neles, o coxo agora não se aparta deles. E aí Pedro e João vão corrigir, dizer, escuta, por que vocês estão olhando para a gente? Por que esse holofote foi aceso? Por que a banda está cantando alguma canção? Por que vocês estão aplaudindo? Não fomos nós que fizemos. A glória é dele, tudo é para ele. Foi ele que fez. O autor da vida que vocês levaram à cruz, foi ele, o ressurreto entre vocês, que poderosamente ergueu esse homem. Glória, né, como disse o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória. Pedro e João estão se lembrando de como Jesus levava a glória ao Pai. Pai, graças te dou. Como ele transferia a glória como filho, como Deus encarnado, ele dava ao Pai para que todos aprendessem que tudo que se conquista na terra foi com a graça divina, foi com o sopro de Deus, foi com a bondade infinita. Nada do que fizemos, esse lugar que é maior e que nos comporta, nada disso é para a glória de alguém. Tudo é por causa dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele. Se a casa da Jaqueline vai ser erguida, não é por causa da gente, é por causa dele. Se você está aqui, Márcio, é por causa dele, é para a glória dele. Foi o nome de Jesus, disse Pedro, foi o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Foi esse nome poderoso
que ergueu este homem que agora está diante de vocês. Glória para Ele. Perdemos o rumo quando nós começamos a nos autoglorificar. Começamos a achar que nós conquistamos, que a nossa sabedoria ergueu tudo, que tudo saiu minuciosamente como queríamos. Nos perdemos aí. Parece que está tudo certinho, planejado, no papel, mas nós nos perdemos. É para Ele, para Ele. Em um tempo em que você liga a televisão e vê homens sendo idolatrados, homens trazendo para si títulos que não lhe pertencem, cuidado, glória para Ele, para Ele. Nós somos apenas os ramos, Ele é a videira, nós somos ovelhas, Ele é o pastor, nós somos servos, Ele é o Senhor, nós somos alunos, Ele é mestre, somos pecadores perdidos, Ele é o nosso Salvador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz, o noivo, o sol da justiça, o digno de abrir os selos, o alfa e o ômega, é Ele, e tudo é para Ele, irmãos, e vivo para Ele, para a glória dEle. Parecidos com Ele são aqueles que assumem o desafio, como o de Pedro e João, os primeiros passos da igreja, de poderem reafirmar que não há nada mais importante do que pessoas. Tiago, vem. Não apenas de que pessoas são mais importantes do que tudo, que devem parar a nossa agenda, começando pela nossa casa, com as nossas esposas, esposos, filhos, com os nossos pais, mas com os vizinhos, com amigos, com generosidade estendida para quem a gente nem conhece. E a gente começa a crer que as coisas vão mudar, que vai amanhecer, crer que por causa de Jesus Cristo, por causa da graça dEle, nós daremos glórias pelos seus feitos. Eu não sei quantos anos Deus reserva para a Ibage. Já vi, nesses poucos anos, algumas igrejas fecharem as suas portas. Mas eu quero dizer, não percam o rumo. O rumo certo é sermos parecidos com Ele. No amor para com pessoas, tornando-as mais importantes. E aí eu fiquei perguntando, por que vamos construir salas para que as pessoas possam aprender? Ótimo. Por que vamos ter que colocar um ar-condicionado melhor por causa das pessoas, para elas assistirem? Tudo bem? Por que vamos agora até a Europa? Porque vamos alcançar pessoas. Por que vamos à África? Para alcançar. Por que participamos do sustento do pastor Feitosa, Carmen Lígia, Celi? Por causa das pessoas. São as pessoas que nos movem. E como nos movemos até as pessoas? Com fé, não com razão, não com cálculos matemáticos, com fé. Senhor, nos corrija sempre quando estivermos andando pela razão. E Senhor, que tudo quanto erguermos, tudo quanto conquistarmos, o diploma que foi agora entregue em nossas mãos sob aplausos, o carro que a gente foi buscar na concessionária com um laço vermelho enorme, o filho que vamos receber na maternidade, que tudo seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Preciso do Teu amor, preciso do Teu perdão, Senhor. Eu confio em Ti, Deus, eu confio em Ti, eu confio em Ti, Deus, eu confio em Ti. Dependo
da paz que vem de ti. Dependo do teu olhar em mim. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer no amanhã melhor. Eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer no amanhã melhor. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Preciso, porque Ele é o Senhor, nós somos seus servos. Do teu amor, Ele é o pastor, somos as ovelhas. Preciso do teu perdão, Senhor. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Declare a confiança em Deus. Dependo sempre da paz que vem de ti. Dependo agora do teu olhar em mim. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Confio nessa palavra. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer no amanhã melhor. Eu posso ver. Eu posso confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Cante, só que bonito, ó. E eu posso ver. E eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer no amanhã melhor. Nós estamos construindo com Deus esse amanhã. Eu posso ver. Eu posso crer no amanhã melhor. Aí eu vou querer, eu confio. Eu confio em ti. Sempre Ele. Eu confio em ti. Há 27 anos, Senhor.
Eu confio em Ti, Deus. Eu confio em... Agora o aplauso mais lindo para Ele, igreja. É para o Senhor, para a Tua glória, Pai, para o Teu louvor. Nós Te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Preste atenção, a celebração está terminando. Viu? Gostou do nosso ar? Mas o Senhor vai com você. A essência de toda essa celebração. Aí você celebra em casa. Não sei se a gente vai fazer um esquentadinho. É isso que a gente vai fazer? No esquentadinho a gente celebra a presença de Jesus. Queria que você desse a mão para o teu irmão, porque essa é uma outra marca da IBAGE, a da comunhão. Posso fazer um pedido? Chama só junto, só o refrão junto. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos une. Olha que lindo, irmãos. De mãos dadas se pode alcançar. Jaqueline. Muito mais, Gustavo, do que o homem já viu. Mais uma vez. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos une. De mãos dadas se pode alcançar. Muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Gostoso, né? Tiago, Deus abençoe vocês, cada um de vocês. A gente ama muito vocês e a gente acredita nesse ministério. Que Deus os use. A gente de vez em quando acompanha a agenda de vocês, em cada apresentação, em cada vida tocada, no menino que foi encorajado. A gente acredita no casamento de vocês, nos filhos que Deus está presenteando, no casamento que vai sair, né, Tiagão? Que Deus abençoe a caminhada de vocês. Sim, só está me lembrando aqui a Priscila, que você tem, eu acho que é coxinha, deve ter uma cantina lá fora, preparada para você participar e abençoar o Congresso de Mulheres. Tá bom? Não se esqueça de inscrições do balcão do Congresso, mas também tem uma cantina. Vamos orar. Ô Sam, vem cá. Olhe por nós e nos despeça. A todos que nos visitaram, muito obrigado pela sua vida. Volte a estar conosco, se assim desejar. Os que nos acompanharam pela internet, Deus abençoe sua vida e te dê uma semana cheia da graça de Deus. Senhor Deus, a gente sai daqui nessa noite com o coração cheio por aquilo que o Senhor já fez por nós, mas mais cheio ainda pela certeza do que o Senhor ainda vai fazer através de nós, Pai. O Senhor vai fazer através de nós nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na nossa vizinhança, aqui, Deus, como IBAGE, aquilo que o Senhor quer realizar através de nós, Deus, que o Senhor não deixe a gente perder nada daquilo que o Senhor quer realizar através de nós, Pai, que a gente consiga ouvir a sua voz, perceber a importância das pessoas e de verdade, Deus, que a nossa existência seja uma existência que vive naquilo que não é o normal, mas que vive no sobrenatural, aquilo que o Senhor tem preparado, as boas obras que o Senhor preparou para que vivêssemos desde antes da fundação dos tempos, Deus. Então, Pai, nos una cada vez mais, aproxima de nós cada vez mais pessoas que precisam conhecer o Seu nome, mas que acima de tudo o Seu nome seja glorificado, Pai. Seja glorificado através das nossas vidas, individualmente, através da nossa vida como IBAGE, Pai. Que o Teu amor possa alcançar tanto o nosso coração a ponto de transbordar para outras pessoas. Que a presença de Jesus seja visível no nosso dia a dia
e que o consolo do Espírito Santo nos leve até mesmo através dos dias ruins e mais difíceis, Deus. Deus, testemunha, usa as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Quem não deu para dar os 27, agora completa ele, hein? Deus abençoe, vão em paz. Tem CD do Tiago à disposição também para vocês comprarem. Lá no balcão, Tiago, lá no balcão, você sabe? Meu Deus do céu. Tem CDs do Tiago, não vão embora também se adquirir. Deus abençoe. Não temerei. Com minha voz eu bendirei o Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em meio às tempestades não duvidarei, és o meu protetor e rei. Não duvidarei, és o meu protetor e rei. Ainda que oliveira não dê fruto, e entre a multidão eu sinta solidão, em dias maus eu erguerei a minha voz e direi: és meu tudo, eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Eu sinta a solidão, em dias maus eu erguerei a minha voz e direi: Deus é tudo, eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Presente, contigo seguro estou. Eu não temerei, pois sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Eu não temerei,
Desculpa, irmãos, eu não subi o tom. E tá gravando, hein? Tá gravando? Tá. Caramba. Lima isso aí, mano. É ao vivo. Já tá. Não, mas depois não tem mais, não fica lá disponível não. Não. Valeu, Kiko. Top. Valeu, galera aí. Obrigado, viu? Feliz Natal pra todos.